Boa tarde! Estamos aqui mais um dia no Virtuarte, Festival Virtual de Arte da Serra Alta da Mantiqueira. No programa, no Sofá da Adelaide. E hoje, a nossa convidada é uma moça para lá de especial. É uma moça que chegou aqui em São Bento e, olha, ela é muito admirada. Ela realiza trabalhos incríveis. Ela é arquiteta, mas sabe aquela arquiteta artista mesmo? Toda casa que ela olha, ela sempre vê ali a arte, a memória. As construções para ela não são meras edificações. É a história de um povo. E olha, ela trabalha também com bioarquitetura. Participou lá na construção do Museu do Carro de Boi. Gente, que tá uma lindeza lá, viu? Vocês precisam visitar para conhecer. E tem um ateliê. É artista. Mãos maravilhosas. Ceramista. E olha, ela ocupa a cadeira de patrimônio no nosso Conselho Municipal de Políticas Públicas Municipais aqui de São Bento do Sapucaí. Com vocês, nessa tarde, aqui no Sofá da Adelaide, nossa querida Laís Magalhães. Tudo bem, Laís? Obrigada, tudo bom e você? Muito bem, feliz com você aqui. Obrigadíssima pelas palavras. Tá confortável o Sofá da Adelaide? Super, convite super especial, estou felicíssima de estar aqui. Ai, bacana. Laís, aqui é um bate-papo mesmo para a gente apresentar essa Laís tão envolvida, né? E tem mais, gente. Ela vai falar sobre um projeto incrível de sustentabilidade. Um projeto que chama Virando Sustentável. É para conhecer essa Laís tão meiga, tão dócil, mas que assim, é uma gigante, né? Faz tantas coisas aqui interessantes na nossa cidade e a gente quer conhecer essa mulher, porque nós estamos aqui na Semana das Mulheres, esse programa dedicado às grandes mulheres aqui de nossa cidade. Tá? Aí, me fala um pouquinho dessa Laís, me fala um pouquinho da Laís menina. Eu fiz essa pergunta para quase todas, então eu queria saber, conhecer a Laís menina. Como foi a sua infância? Conta um pouquinho. O povo adora saber da vida da gente, isso daí é legal. Tá, a Laís menina foi moleca. Eu sempre gostei de subir em árvore, subir em muro, andar pela cidade. Agora há pouco, fazendo obra, eu lembrei que eu adorava brincar em construção, de subir e descer Adorava brincar em construção e não lembrava disso. Foi uma memória recente, assim. E sempre fui apaixonada pela natureza, por viajar, por observar. Até fiquei pensando ontem, vendo a live da Ana. Minha inspiração sempre foi muito meu pai, que enquanto todos os homens estavam falando de negócio, meu pai estava vendo uma árvore, admirando um passarinho, pesquisando qual era o tipo. E meu pai também é arquiteto. Seu pai é arquiteto. Então ele foi uma grande inspiração. E é quem, quando eu subia na árvore, não conseguia descer, ia lá e me ajudava, né? Uau! É isso, bem moleca e sempre muito, muito ligada à natureza. E sua mãe? Minha mãe, trabalhadora, forte, lutadora, trabalhava fora, então sempre muito amorosa. Eu acho que vem essa coisa mais da força da mulher batalhadora. Uau! A profissão dela? Ela é advogada. Advogada? Advogada, tem a coisa da justiça bem forte também. Você tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. 2 irmãs? E eu sou bem o equilíbrio. Eu vejo isso muito em muitos lugares. Eu estou sempre tentando equilibrar as coisas, né? Tirar do radicalismo. Ser empática com todo mundo, ver todos os lados. E eu cresci muito assim. Uma irmã era muito um extremo, a outra era muito outro extremo. E eu sempre tentando ali balancear as coisas e ver o lado bom de todos os lados, né?
Que bom, sempre mediou, né? Exatamente. Sempre buscou o consenso. Exatamente. E você teve as pessoas na sua vida que te mediou? A Laís tem? Conta pra nós. Essa pessoa, porque a gente vê que você é essa pessoa mesmo, sabe? Até comigo, viu, gente? É verdade. Que a Laís me conhece um pouquinho de várias... Eu sempre fui muito questionadora. E aí eu sempre fiz muita terapia. Ah! Sempre fiz muita terapia. Quem acha que terapia... É maravilhoso. Fazer terapia é a melhor coisa. Você se conhecer e saber lidar com você e a pessoa te ajudar a descobrir isso é incrível. Que incrível. Incrível. E aí também pensando aqui no que a gente ia falar, eu lembrei do Germinar, lembra? Lembro. Que é um programa incrível. Que andou por aqui, que eu fiz e fui apaixonada, queria trazer mais vezes para cá, que também é isso, de trazer essa orientação de como ser facilitadora, de fazer a pergunta certa, da gente se observar. Isso. Foi bem legal, foi um ponto importante. Foi sim. A Laís trouxe esse projeto, né? Na verdade, eu não sei. Ele começou em Paraí, em Gonçalves, aí eu fiz, e aí a gente tentou trazer, a gente fez algumas palestras aqui em São Bento, mas o programa inteiro a gente não fez. Não conseguiu realizar, né? Mas as palestras já foram incríveis, assim, é um programa super legal. E sempre envolvida, assim, em projetos muito humanizados, né? Que trabalhasse essa questão mesmo da... coletividade. Da coletividade. Coletividade é o que me pega, assim. A comunidade está olhando para o outro e está tentando qualidade de vida, né? Trazer, não basta ter qualidade de vida eu quero que todo mundo tenha e quero tentar sempre estar equilibrando e trazendo as coisas para todo mundo que está em volta de mim. Bacana. A arquitetura foi uma opção? Sim. Meu pai é arquiteto, mas ele nem queria que eu fizesse. Ele, não, vai fazer outra coisa, assim. Ele, apesar de ser um ótimo arquiteto e ser feliz na profissão, ele ficou neutro. Mas eu tive um pouco de dúvida entre fazer alguma coisa com ecologia, com agronomia, mas aí achei que a arquitetura tinha mais a ver, eu adorava desenhar. Sempre tive um pouco de lado, assim. Nossa, gente. A gente tem um mapa aqui muito legal de uma semana Eugênia Sereno, né? Ah, sim, a gente fez o cartaz da semana Eugênia Sereno, exatamente. Foi um banner. 2, eu acho. 2 anos a gente fez. Foi um mapa cartográfico, né? Exatamente. Não foi um mapa geográfico, né? Essa diferença desse mapa dos sentidos, né? E muito bacana. Foi bem legal. Eu fiz os desenhos dos pontos que iam acontecer os eventos e a gente localizou. Eu esqueci. Na verdade está no meu carro e eu vou agregar aqui ao cenário. Por quê? A gente tem uma coisa, cada um que vem, a gente coloca um pouquinho de cada um, sabe? Então, como vocês podem ver, Dona Mariinha, né? Tomou conta do pedaço aqui, é maravilhoso, né, esse trabalho. E até colabora com o seu, porque a gente colocou aí as igrejas, não? Sim, aí a EDA tal, e a gente vai agregando. A Laís, a gente tem alguns quadros aqui da São Bento Antiga, né? E esse trabalho de memória é uma coisa que é muito importante a gente trazer, né, para esse programa, para quem está assistindo e quem futuramente vai aí, compartilha, manda para o pessoal, curte, comenta. Por quê? Porque falar hoje sobre essa preservação da memória, falar hoje sobre sustentabilidade, não é só falar, é a gente pensar em realizar. Porque a sustentabilidade, principalmente, ela precisa ter uma ação para que ela seja real. Porque senão a gente está se contradizendo do que é a sustentabilidade, né? E daí eu queria que você, Laís, falasse um pouquinho sobre esses seus trabalhos aqui que você vem desenvolvendo.
Depois eu tenho outra pergunta. Pode falar sobre isso agora que a gente... Sobre patrimônio, sobre né, patrimônio. que você falou, a gente até pediu para deixar o quadrinho aqui. Será que dá para dar um close ali no... Que é a primeira vez que eu vi esse quadro numa palestra que você trouxe. Uhum. Eu olhei e fiquei falando, gente, que lugar lindo, que maravilhoso. Essa casario colonial, né? Que lugar é esse? Até eu reconhecer a matriz e falar, gente, é São Bento. Como São Bento se transformou. Que ano foi isso, Laís? Não, da palestra. Faz uns 2 anos, eu acho. Faz uns 2 anos. Tá. Porque eu tô em São Bento faz 7 anos. Acho que faz mais, hein? Que eu tô em São Bento? Não, a palestra, essa palestra. Uns 3 anos. Acho que uns 3, 4. Foi. Porque já tinha formado o conselho, eu acho. Já? Tava se formando, 3 anos, certinho. Isso mesmo, 3 anos. Isso mesmo. E nesse tempo que eu tô aqui em São Bento, eu já vi tanta transformação, né? Nem reconheceu, né, Laís? Nem reconheci. E mesmo do que eu peguei quando eu cheguei em São Bento, tanta coisa já se perdeu. Eu vim pra cá porque eu fiquei encantada, né? São Bento tem esse casario das varandinhas. Tem gente que fala que não tem assim, não é um bem patrimonial, é o conjunto da cidade, que é uma coisa maravilhosa. Que é a vida rural, a vida da conversa na varanda, na rua, o carro de boi que passava. Isso. Né? E ao mesmo tempo, quando eu cheguei já tinha tanta movimentação cultural que eu fiquei, nossa, eu lembro a primeira noite que eu saí, que eu fui parar lá na Câmara. Isso. E você estava lá fazendo a leitura com as mulheres, que eu achei incrível. Aí andava um pouquinho mais, estava lá o Ângelo com os alemães fazendo a coisa do mosaico. Isso. Eu, nossa, que lugar maravilhoso. E mais essa coisa de raiz que tem muito forte, né, da catira, da congada, não sei o quê. E eu vejo que São Bento está num momento assim que, se a gente não cuidar já, não vai sobrar nada, sabe? Todo dia tem uma fachada sendo desconfigurada, todo dia tem um muro sendo erguido. E isso me preocupa muito, porque quando você ergue um muro e você perde a relação com a sua cidade, você para de ter identidade com aquilo, você para de compartilhar, de se identificar, você perde as suas referências e para de cuidar. Então eu saía na rua, eu morava ali perto da pontezinha ali que atravessa o rio e a gente vê esgoto sendo jogado no rio. Uhum. É muita transformação. E aí, então tem essas duas coisas que me mobilizaram muito, que é a coisa do patrimônio e da sustentabilidade, que são, na verdade, a mesma coisa. Uma pergunta, o que é pior? Vamos falar em pior mesmo. Erguer ou derrubar? Erguer ou derrubar um muro? Não. Como assim? Ah, demolir... Construir ou demolir? O que é pior? Cada coisa é uma coisa. Então, depende fala do pra contexto, gente. Depende Por exemplo, a gente vê que tem cidades que cresceram, construíram, mas preservaram, né? Porque existe também um desenvolvimento. Uhum. O problema não é o problema é o desenvolvimento sem planejamento, né? Uhum. Mas também a gente vê que a construção, de uma certa forma, também afeta o patrimônio que está ali. Sem dúvida. Aí, assim, o que seria? O ideal seria o quê? É só no campo mesmo, uma coisa bem Platão, assim, na coisa do pensamento, da idealização. Eu acho que não tem assim, que o construir é melhor, o demolir. Não tem tanto ótimo. Isso. Eu acho que tem que ser muito analisado, porque também a gente uma construção que é antiga, que é preservada, mas que não tem uso e que perde a relação com a cidade, ela também não acaba perdendo valor. Então, alguma intervenção que seja para manter o uso daquele imóvel, para aquilo continuar fazendo parte do cotidiano das pessoas, é super importante. Então não adianta uma coisa que é intocada e que fica vazia de uso e de sentido. Ah, muito bom isso, hein, gente?
As coisas têm que ter, na verdade, o que é a gente fala patrimônio ambiental, é o conjunto das construções e das pessoas que vivem, né? Tudo tem que estar interagindo, porque não adianta ter um bem tombado que não tem um uso, que ninguém se adequou àquilo, que ele perdeu o uso original e não pode ser modificado para um uso novo, que ele perde a função também. Então, a gente não pode querer preservar as coisas. A vida muda, a gente evolui, né? A gente evolui, isso é ótimo, graças a Deus. E eu acho que as coisas estão aqui para a gente estar olhando elas e estar questionando, né? Revendo a história, reanalisando, revendo conceitos e melhorando, né? Melhorando a nossa posição com relação à história, a nossa posição com relação à comunidade. Eu acho que a cidade está aí para isso também. Né? Até porque, em se tratando das construções antigas, né? A questão dos direitos de acessibilidade não eram pensados. Exatamente. Né? E agora, muitas construções antigas, para serem espaços vivos, precisam ter uma intervenção, sim. Exatamente. Uma adaptação para acessibilidade de todas as formas. Exatamente. Não só física, né? Mas de todas as formas, o acesso. Exatamente. Né? Então... Mas, mesmo assim, é importante que elas sejam preservadas, né? Sem dúvida, porque aquilo traz uma lição, né? Traz a nossa identidade, a gente tem as memórias, o nosso amor, nossa qualidade de vida depende disso, né? A gente não quer só... Qualidade de vida é todo esse fator emocional, né? Sim. A gente está se relacionando com a cidade e com o coletivo, né? A gente está aqui para interagir. Então... Mas o que eu quis dizer é assim, por exemplo, eu não vou emitir a minha opinião, mas assim, a construção, você acha que é construir, as cidades evoluem, você acha que o fato da construção interfere na memória daquela cidade? Digamos que a gente tem aqui as casinhas antigas, né? É uma coisa que eu acho assim, que era muito referência para mim, eu sempre falo, que era a casinha ali, antes de começar esse condomínio novo aqui que tem, como que chama? Eu não conhecia essa casa, um casarão que... Um casarão. Eu não conhecia. Que era o casarão de núpcias. Já me dá o coração. Não é? Eu não conheci, eu acho que exatamente, não precisa demolir, tem que reavaliar o uso dele. Eu, sem saber do que se trata exatamente, já ouvi um monte de gente falando que ele podia estar integrado, fazendo parte de alguma maneira, tem que achar um uso para ele. Tem que achar um uso, né? Eu acho que a gente também está com... Seria legal fazer um mapeamento, né, desses casarões, porque assim, a cidade, ela ainda tem muita coisa. Sim. Mas que está se modificando, como você disse, muito rapidamente. Então, nós temos ali um casarão só com paredes, por exemplo, né? Em frente à praça, que era a Praça do Índio, né? Que era outra coisa também, né? Que é a história das estátuas. Que é a história das estátuas. Pelo menos o índio foi com bandeirantes para a entrada da cidade, né? Que bom que o índio apareceu. O índio apareceu, né, Laís? São estátuas que tinham nessa praça. Contam a nossa história, né? E era uma fonte linda, um chafariz lindo. Eu também não conheci. Eu cheguei a conhecer, sabe? E foi muito assim, impactante mesmo, né? As crianças olhavam pela janela da escola e falavam assim, nossa, o índio sumiu. Pois e ele ficou sumido um tempão, pois né? Pois é, como é que pode? Então, aí apareceu, né? Mas assim... Quanto não tem de significado nisso, né? Sim, sim. Mas daí a gente vê. A praça que chegou agora lá é uma praça toda pensada para acessibilidade, não é? Os materiais ali, tem toda uma coisa que foi estudado por um governo como política pública de acesso às praças, né? Sim. Então, existe isso, é isso que eu estou falando. As construções, elas se modificam. Então, digamos que a gente tem esse casarão ali,
em frente a essa praça, que ainda está preservada a fachada. Sim. Mas, por exemplo, se o dono chegar e falar assim, eu quero construir aqui um prédio para dar utilidade a esse espaço. E, de repente, ele constrói lá uma coisa, enfim, um outro centro cultural. Mantendo a fachada. Não. Desmanchando tudo. Uma nova construção, se adaptando a essas questões, por N questões, não deu para usar, porque a estrutura está velha, não foi preservado, e essas conversas que a gente escuta por aí, né? Você acha isso muito negativo? Eu acho que ok fazer uma construção lá, mas que tem que incrível que é preservar aquilo. Tá. São Bento atualmente vive muito do turismo, né? Sim. Já foi muito agropecuário, não sei o que, e hoje em dia o que é o forte é o turismo. É o turismo. E o que o turista vem ver em São Bento? Uma construção com cara de São Paulo, aquele vidro, aquela coisa globalizada que podia estar em qualquer lugar, ou ele vem aqui para ver uma coisa específica que só tem aqui. Olha aí, gente, quem é do Conselho de Turismo, quem é do poder público de todas as cidades, não estou falando só aqui de São Bento, presta atenção nisso. Você se vê quanto cidade turística, pensem na cultura, na memória e na história que a sua cidade vai oferecer para esse turista que, de uma certa forma, está movimentando a economia. Exatamente, né? A pessoa sai lá do centro da cidade grande não para ver o que tem lá. Né? Ela sai para ver uma congada, uma coisa, né? Esses bordados. Aqui é uma mina de ouro, assim. Eu acho São Bento riquíssimo e a gente está nesse momento que tem que olhar para isso com muita atenção. Graças a Deus agora o conselho está forte, né? Forte. A equipe do patrimônio cresceu, a gente está com o Silvio Nascimento super querendo fazer um monte de coisa. Sim. Então a gente acho que agora vai conseguir dar um passo importante para isso. O nosso conselho é muito bacana, viu, gente? Ele é bem ativo, porque cada eixo é comprometido e a gente compartilha, né? Exatamente, sim. Eu estou bem feliz, de verdade, também. Eu acho que esses 2 anos agora vai ser melhor também. Sim. Né? Agora é a hora dos projetos, né? Dos projetos. A gente vai conseguir realizar bastante coisa e vai preservar isso daí. Fico feliz. Laís, então, aí fala assim, como surgiu o Virando Sustentável? Eu lembro, eu sei de toda a história, mas é muito legal você poder contar. O Virando, ele veio quando eu já tinha essa vivência de São Bento, eu já estava aqui há uns 3 anos, então eu já tinha tido todo esse encantamento e já estava vendo a coisa do dia a dia das coisas meio se perdendo, das coisas que podiam ser melhores. Então eu vi aquela crise hídrica terrível e as pessoas lavando calçada, o rio, né? A cidade... O rio é a cidade, né? Como é que até hoje tem esgoto sendo jogado direto? Aquela pontezinha que é para ser um ponto turístico do lado da Capelinha de Mosaico, você passa ali e vê o esgoto caindo no rio. Para mim isso é muito como assim, né? E aí eu fiquei me questionando muito o que estava faltando. E eu achei que falta informação, compartilhamento de ideias, troca de ideias, conversa. A gente chega aqui de fora, né? Uma cidade que vem muita gente de fora morar. Vamos contribuir com alguma coisa, né? Vamos tentar respeitar o que tem e contribuir com o que a gente puder. E aí eu me inspirei na Virada Sustentável de São Paulo. E pensei da gente fazer esse evento que abordasse todas as tecnologias, qualidade de vida, cultura, todas as facetas. E convidei, né, as pessoas que eram dos assuntos, né? Você foi lá falar de cultura e sustentabilidade, foi a pessoa falar de saneamento ecológico, a gente faz uma parceria com a prefeitura, então foi a Secretaria do Meio Ambiente falar das questões do MONA e do urbanismo. É um evento muito legal, é um fim de semana na praça, e aí a gente tem essa troca mesmo, de convidar, a gente abre para
todo mundo que quiser participar. Então, assim, se eu sei fazer, sei lá, uma tecnologia, inventei alguma coisa, eu posso me inscrever e ir lá apresentar. E aí, que bom que a cidade vai, participa e aprende essa tecnologia, né? Então, é um lugar de troca. É um lugar de troca. É um lugar principalmente de troca. E aí tem de tudo. Tem a feirinha, tem a música e tem essas partes mais tecnológicas, discussões sobre as palestras ali, né? A mesa redonda. Isso. É bem legal. E o que é legal também é que o Virando começou como um evento. Aí teve o segundo ano, porque foi tão legal o primeiro ano, teve o segundo ano e a gente virou um coletivo que a gente quer estar na cidade permanentemente. Então agora a gente tem a Rede Cidadã, então a gente tem representantes em todos os conselhos, a gente está indo nas reuniões das câmaras para conseguir fazer essa conversa, né, de todas as pastas, né, e criar um link, por exemplo isso, né, patrimônio e turismo, vamos linkar as coisas todas, né? Olha, gente, para quem tá aí falando, uau, São Bento tem tudo isso? São Bento é incrível. Tem sim. São Bento é incrível. E tem muito mais, né? A gente está pegando aqui vários pontos, né, de realmente ações, eu diria até que é da economia criativa. Exatamente. Né? Da economia criativa. A gente fala tanto em economia criativa, sustentabilidade. Então, vamos começar a pensar o que são essas terminologias e trazer para a nossa vida. Exatamente. Daí eu te pergunto, a sustentabilidade para a gente, indivíduo, eu estou falando quanto indivíduo, a sustentabilidade começa onde? Em tudo, né? Em casa. Não sei se é isso que você quer que eu responda, mas Não. Em casa, em tudo. No dia a dia. Tá. Eu estou sempre me questionando e repensando, será que isso é a maneira melhor de se fazer? Na hora de cozinhar, na hora de separar o lixo, na hora de pegar uma condução, em tudo, em tudo. É o dia a dia inteiro. Tá. Então, as nossas ações, né? Exatamente. Exatamente. Tá. As nossas ações. Eu vou no mercado, eu levo a minha sacolinha com os meus vidrinhos, procuro comprar tudo a granel. Às vezes eu esqueço de levar minha sacola no mercado, volto no carro, pego minha sacola retornável. Essas coisinhas, né? A gente não precisa fazer grande. Se cada um fizer um pouquinho, né? O que está ali, né? Não precisa fazer o evento, não precisa fazer. Se cada um fizer uma coisinha na sua casa, já, nossa, faz muita diferença. Muita diferença. Então, são duas coisas, agora eu lembrei aqui. O Virando, lembra da Semana Eugênia Sereno, que a gente fez tudo à mão? Sim, foi muito legal. Foi uma Semana Eugênia Sereno sustentável. Que exatamente. Aconteceu, inclusive, no quintal da sua casa, né? Sim. E em vários lugares. Uhum. E daí, a gente falando de sustentabilidade, você falou, e é até legal... Eu quero até abordar isso, Laís, porque assim, quando eu falei começa onde, é isso mesmo. Pensando em educação e meio ambiente, é ali, nas nossas ações cotidianas. Mas a sustentabilidade, ela também está nas relações, não está? Com certeza. Ela envolve tudo, né? Tem gente que acha que é só a coisa da ecologia, do rio, não, é em tudo. São as nossas relações. A economia criativa, a coletividade, né? Como a gente se trata, como a gente lida uns com os outros, tudo, né? É tudo. Hoje em dia a gente está um consumo assim, né? Os móveis, né? A gente quer mudar, quer... Sim, o supérfluo, descartável. Tudo isso. E até nas relações. Porque certeza. A gente vê que a sustentabilidade, gente... Eu falo da biblioteca porque, para mim, o exemplo de biblioteca é a ação mais sustentável que tem. Exatamente. Sim, porque a biblioteca, você consegue achar livros, preservados. Já passou por milhões de mãos. Sabe? E tá ali, porque a gente tem esse contato, esse cuidado com a memória, né? Uhum. Com aquela preservação do físico. Mas que está além do físico, né? A questão da sustentabilidade é algo muito assim, quando a gente fala nas relações, né?
a gente pensa até em pessoas. Porque às vezes a gente pensa assim, a empresa, hoje em dia, a gente tem uma... não sabe fazer isso? Vai embora. Descarta pessoas. Não tem um processo de descobrir as habilidades, né? Sim. O aluno não sabe? Repete. Sim. Não é? Sim. Uhum. Vocês vão dar risada. Pode discordar, eu não ligo. Podem discordar, escrevam aí. Ai, meu marido é um chato. Nossa, vou separar. Aquele amigo, isso é coisa para se pensar na sustentabilidade, que também é humana. Uhum. É o fator humano. Não adianta eu preservar um armário antigo, um quadro antigo e descartar quem está do meu lado. Com certeza. Não é? Então, eu penso que é legal a gente pensar a sustentabilidade como um todo. Sim, sim. Né? É o que eu estava falando de qualidade de vida, Olha né? lá. Não basta estar a gente, né? Tem que estar todo mundo. Eu Todo não consigo mundo. me sentir feliz se o meu vizinho está, né? Precisa estar todo mundo evoluindo junto, Sim. né? E sem contar que o fator como você já disse, né? O fator da não consciência do que é sustentável, do cuidado, do zelo, de não jogar o lixo, também a gente não pode sentenciar, né? Falar assim, que horror, olha, ele joga o lixo no rio. Não. A sustentabilidade, a primeira coisa, é você ser o exemplo, né? Milhões de pessoas às vezes não sabem, ou às vezes sabem, mas não têm a condição de estar realizando, e é se inspirando nos outros. Isso. Então a gente, na verdade, é começar pela gente e queira que torcer para as pessoas se inspirarem na gente. Que sejam coisas positivas que a gente possa estar passando e nunca querer convencer, nunca querer impor, julgar de maneira nenhuma. Por quê, né? Sim, Como foi a educação? Claro, cada um está evoluindo. Sim. Né? A gente Vamos dar a mão para as pessoas. Isso, e vamos junto. Todo mundo de mãos dadas, né? Nossa, esse termo já saiu muito aqui, mãos dadas. Eu nem vou falar que, será que é porque aconteceu um episódio aí essa semana? Nem vou falar. Senão vão... Tá, vamos lá. Nem vou falar, senão vão falar, ai, a Vanderleia, daqui a pouco ela tá de máscara vermelha. Meu Deus. Mas a Vanderleia, eu queria contar aqui que eu me inspirei muito em você. Você foi muita inspiração, porque teve esse episódio de eu chegar a primeira noite de sair lá, te conhecer. Sim. E depois de estar andando pela cidade também ver você fazendo sarau, montando palco, fazendo um monte de coisa. Sabe essa pessoa que realiza e que tá sempre ali a cultura. Super inspiração. Super inspiração. E você, a nossa. Só que rapidinho, agora pra gente saber. Laís tá de ateliê novo. Tá finalizando a obra. Eu tive que mudar, então comprei uma areazinha e estou construindo, aí estou tentando aplicar todos os máximos possíveis de recolher água da chuva, tratamento de vermifiltro, tudo possível, estou tentando colocar, experimentar. Ai, curiosa para visitar esse ateliê. Pois é, eu todo sempre falei muito sustentável. de bioconstrução, sempre falei de casa de terra, não sei o que, mas eu nunca vivi em uma, então eu tô assim, quero fazer a minha para poder falar com propriedade, né? E a gente aqui, olha, que passe logo essa pandemia, esse momento horrível que a gente está vivendo, né, gente? Portanto, todo mundo aí, é assim, de máscara, mantendo distância, se cuidando, higienizando as mãos, passando álcool, né? Pelo amor de Deus, eu queria fazer várias oficinas lá, falei, não vou fazer nada, eu também, o que dá para fazer eu filmo para as pessoas verem de casa, porque é o momento de ficar em casa. Laís, você tem uma página, tem no Instagram, eu não você depois a gente passa, viu? Porque você está postando esse processo de construção? Tô postando. Olha que legal. Para quem está construindo principalmente, mas sempre tem. Agora, esse mês eu plantei um monte de coisinha meio agrofloresta. Ai, que bacana. Gente, que curiosidade para conhecer esse espaço, não é? Logo, vai logo ser vai lindo. estar pronto, se Deus quiser. Laís, passou rápido, não?
estamos aqui finalizando. Super, muito obrigada. Você sempre foi essa pessoa justamente da ação, da cultura, de juntar todos os livros e cuidar e querer passar isso para todo mundo, incentivar as bordadeiras, incentivar a cultura. Você é um exemplo assim super inspirador. Que bom que a gente tem você aqui. E que bom que a gente tem aqui a Laís também. Obrigada. E muitas pessoas, porque assim, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Não é? Exatamente. Tá? Pessoal, como que tá de tempo? Tá acabando? Então vamos encerrar, porque aqui é assim, muito eu tenho que perguntar, que a gente se perde, né, na conversa de tão gostosa. Então agora aqui nós vamos finalizar com vocês. Nós tivemos aqui Laís Magalhães, esse encanto de pessoa, e ó, fiquem atentos, porque tem prosa boa, vai ter música boa, e se liga aí no Virtuarte, Festival Virtual de Arte na Serra da Mantiqueira. Agora, às 19 horas, nós teremos... 19h30, Bruna? 19 horas, certo? Corrigindo? 19 horas, tá? Nelson Crense, artista plástico, maravilhoso, e Tatiane Assad, uma psicanalista fera de São Paulo, que coordena o Fórum Lacaniano lá. Ela e ele vão bater um papo sobre a função da arte na pandemia. Assista aí. E depois vai ter o 4 violões para acalmar a alma. Muito obrigada, Laís. Muito obrigada, produção. Parabéns, equipe. Até o próximo... No Sofá da Adelaide.